Esta é a parte mais difícil. Isto ontem o nosso irmão Carlos contávamos os três juntos, ele dizia: ó Márcio, amanhã tens que aproximar bem a fotografia. Eu acho que devia ser tirada lá do fundo, mas pronto. Bom dia, irmãos. Antes de poder dizer seja aquilo que for, vamos orar. E eu vou orar para que o Senhor nos possa dirigir. Senhor, nosso bendito e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos na Tua casa, Senhor. E fala-nos esta manhã, Senhor, ajuda-nos a perceber a Tua palavra, Senhor. Mas mais do que nunca, Senhor, que Tu possas preparar os nossos corações, dá-nos a Tua força, Senhor. Carecemos muito da Tua sabedoria diariamente, Pai. Quando acordamos de manhã, Senhor, as nossas mentes às vezes, Senhor, levam-nos para as circunstâncias, para os problemas da vida, Senhor, mas que Tu nos ajudes a estarmos focados em Ti, Senhor, e de sabermos priorizar aquilo que tem importância, Senhor. E nesta manhã Te agradecemos pelo facto de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, e ajuda-nos e que Tu possas cuidar de cada um de nós, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a semana passada nós ouvíamos o nosso irmão David Gomes quando ele expôs e falou-nos acerca do Natal, e quando nos falou acerca da maneira como o nosso Deus se revelou a nós, e quando ele falava na questão de que quando os anjos apareciam eles diziam: não temais, porque de facto a presença deles fazia com que o homem tremesse. E o Senhor Jesus Cristo, Deus fez-se menino, fez-se criança, nasceu de uma mulher e habitou no nosso meio e foi crucificado e morreu por cada um de nós. E esta foi a mensagem da semana passada. E quando chega a esta altura do ano, geralmente muitos de nós fazemos um balanço do que é que aconteceu ao longo de um ano inteiro. Outros, muitas das vezes, depois de fazermos o balanço, começamos logo a fazer mais ou menos a traçarmos um novo ano e começamos a planear e como havemos de investir a nossa vida em mais um ano, e neste caso 2019. Muitos há que pensam: não, é este ano o investimento da vida deles este ano, não, este ano vou-me dedicar, vou fazer mais exercício físico, vou comer menos, mas isso só acontece uma semana depois, porque depois tudo desiste. Mas geralmente fazemos planos, e uns fazem um plano de investir na sua saúde, outros fazem planos de investir na vida profissional, outros fazem planos, 1001 planos. As empresas fazem planos para mais um ano de investimento, para que haja mais fruto. E assim, como o nosso irmão Alberto diz, e assim vai. E é mesmo assim, nós fazemos planos, muitos planos. Mas eu dou graças a Deus porque o Senhor, na sua palavra, Ele traça-nos prioridades na nossa vida. Hoje o nosso irmão Zé de Carvalho, quando falava esta manhã, e ele falava e abriu a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 4, e nós vemos uma preocupação tremenda da parte de Moisés ao povo, a preocupação do Senhor para o seu povo naquela altura, e não deixa de ser a mesma preocupação para os dias de hoje. Existe uma preocupação tremenda de Deus para que nós priorizemos aquilo que tem valor na vida. E aí deve estar o nosso investimento. E o nosso investimento como pais, e esta manhã, e nós às vezes pensamos assim, eu antes de entrar no tema, pensamos assim: os meus filhos, eu só vou falar das coisas de Deus, não faz sentido eu falar porque ele é bebê. Nós temos o Daniel, temos o Samuel, temos a Esther, e eu esta manhã a mensagem é especificamente para os pais que têm filhos muito pequeninos. Como fazer chegar a palavra de Deus a Esther? Eu vou-me sentar com ela e dizer assim: olha, Esther, o Senhor Jesus Cristo morreu por ti, pelos teus pecados, e tu tens de te converter. E ela pede para a mãe, né? Porque ela não percebeu nada. Será que é assim que nós devemos falar aos nossos filhos de Deus? Mas nós vamos ler em Deuteronômio. Eu queria que os irmãos pudéssemos abrir a palavra de Deus. Deuteronômio, no capítulo 6. Eu acho que a maior parte de nós já conhece esta passagem. Deuteronômio 6. E eu vou ler. E o Senhor, no versículo 4, ele diz assim: ouve Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou seja, toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás, ou seja, intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Eu vou ficar por aqui para já. Nós lemos esta passagem e nós pensamos assim, mas como é que é possível, no meu deitar, no meu levantar, no meu agir diariamente, como é que eu consigo transmitir a palavra de Deus à Esther? Eu vou-me focar na Esther e no Daniel, porque são os mais pequeninos e os mais novinhos aqui. Como é que eu falo? Como é que é possível eu falar da palavra de Deus? Mas o Senhor diz-nos isso. Diz que nós devemos constantemente, e nós vemos o que é que o Senhor, a preocupação dele em relação aos nossos filhos. Se nós lermos em Deuteronômio, no capítulo 4, e não precisam, eu vou lá para nós remirmos o tempo, o Senhor diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Essa também é, mais uma vez, nós vemos Moisés preocupado em que a mensagem fosse transmitida aos filhos, os avós transmitissem aos netos, os pais aos filhos, e esta era a preocupação. Nós vemos mais à frente o Senhor preocupado, e vemos em Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6, a palavra de Deus diz-nos que nós devemos falar ao menino. E nós pensamos assim, sim, mas a palavra de Deus fala ao menino, mas o menino com 7 anos, com 5 anos, 6 anos, que possa entender. Aí sim, aí nós devemos falar. Agora, até à data, quando eles não têm o discernimento de conhecer a mão direita da mão esquerda, é indiferente, porque se partirem vão para o Senhor. Tudo bem, mas quem é que nos garante a mim que eles vão partir nessa altura? Eles precisam de ser ensinados. Então como é que eu vou ensinar as coisas de Deus a um bebê? Irmãos, nós quando lemos aqui nesta passagem, no capítulo 6, nós vemos o Senhor dizer logo assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O Senhor não diz que, olha, se vocês quiserem, não. Ele dá uma ordem. Existe autoridade aqui. A primeira mensagem que nós devemos captar é que o Senhor é autoridade na nossa vida. O nosso Deus tem de ser uma autoridade na nossa vida. Ele tem que representar essa autoridade. Então, é a mesma autoridade que eu tenho que representar aos meus filhos. Por exemplo, se a Esther chorar, eu acredito que a Raquel pegue ao colo e a conforte, porque a Raquel é a mãe, o Paulo é o pai, e eles dão conforto, eles dão segurança. É isso que o Senhor é na nossa vida. É o conforto, é a segurança, é a estabilidade. Mas agora imaginemos que a Raquel constantemente está a chorar porque quer colo. A Raquel tem que... A Raquel não, desculpem, a Esther. Eu acredito que a Raquel também às vezes queira colo, mas a Esther constantemente a chorar porque quer colo. A Raquel e o Paulo têm que representar a autoridade que lhes foi dada à Esther. Se os nossos filhos não reconhecem a autoridade em nós, eles jamais irão reconhecer a autoridade de Deus na vida deles. É uma maneira de eu evangelizar o meu filho que é bebê, é ele reconhecer que eu sou a autoridade na vida dele. Essa autoridade é-me dada por Deus, para que eu possa, desde já, cuidar do meu filho, para que ele possa reconhecer mais tarde que Deus é uma autoridade. Se ele não reconhece a autoridade na vida dele, ele nunca vai reconhecer Deus.
esta mensagem que é dada aqui à nação de Israel é uma mensagem dada aos pais. Nós às vezes procuramos na igreja uma resposta que nós, como pais, é que temos que dar. Não é os pais trazerem os filhos à escola dominical ou domingo aqui, que a mensagem, que toda a mensagem, que todo o ensino da palavra de Deus vai ser passado a eles. E então os pais depois ficam com a consciência tranquila, pensam assim, prontos, eu já cumpri com a minha obrigação, fui à igreja, o meu filho foi à escola dominical, recebeu a palavra e está-se bem. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós, a tempo inteiro, no nosso deitar, no nosso levantar, devemos ministrá-la aos nossos filhos. E a Esther precisa disso, o Daniel precisa disso. E ele precisa como? Eu vou estar constantemente a falar-lhes da palavra de Deus? Não. É no meu exemplo. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos isso. Nós vemos que quando a palavra de Deus fala no menino, refere-se a bebé. Nós vemos em Mateus, quando se refere ao Senhor Jesus Cristo, menino ainda, era bebé. E quando nós lemos Provérbios 22, vamos ler Provérbios 22 e vamos perceber que a palavra de Deus assim o diz da mesma maneira. Provérbios 22, capítulo 22 e versículo 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. O menino, o bebé. Essa é a nossa missão como pais. Devemos instruir os nossos filhos muito cedo. E uma das maneiras nós pensamos assim, quantas vezes há, e pensas assim, pai, como é que eu agora posso fazer isso ao meu filho que ele não tem nenhum entendimento? E ele vai crescendo. E nós podemos muito bem, na nossa vida e no nosso dia a dia, mostrar-lhes de várias maneiras. Há maneiras muito simples de nós mostrarmos aos nossos filhos que o nosso Deus é um Deus poderoso. Eu estive a ler, e os especialistas dizem na medicina, que uma criança, um bebé, ainda na barriga da mãe, no quarto mês, no terceiro mês, ele consegue ouvir, dentro da barriga da mãe. Ao terceiro mês, ele consegue ouvir. Ao quarto mês, ele consegue distinguir vozes, dentro da barriga da mãe. Isto é o que a medicina diz. E acredito plenamente que seja assim. Ou seja, quando o bebê nasce, ele consegue distinguir a voz da mãe, ele consegue distinguir a voz do pai. Ou seja, a audição é algo que lhe está muito bem. Ele percebe tudo isso. E os nossos filhos vão crescendo. Muitas das vezes nós pensamos assim, eu não preciso levar o meu filho à igreja, porque ele é muito pequenino. Ele consegue distinguir as vozes, ele consegue distinguir o louvor, o canto, e ele vai-se ambientando a este meio, ele vai-se ambientando a estar na igreja, a estar envolvido com os irmãos, ele vai-se ambientando, isto vai sendo o mundo dele. Se ele não tiver, se nós não passarmos esta mensagem, e isto, irmãos, é ensinar os nossos filhos, isto é ensinar o caminho, de facto, aos nossos bebés. E nunca pensemos, irmãos, que não vale a pena. Vale a pena sim, porque é o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida. Se este ano aqui alguém, se a Raquel e o Paulo, o David, a Ana, que têm um bebê muito pequenino, pensam em fazer investimento, que o maior investimento deles seja nos seus filhos, no bebê. É bebê, mas precisa de se investir muito, mas muito mesmo, para que de facto ele possa perceber que isto é a vida dos pais. Se é importante para os meus pais, vai ser importante para mim também. Nós vemos quantos pais há, quando os filhos já têm algum entendimento, à noite, por exemplo, estão a olhar para as estrelinhas, para as estrelas, depois dizem assim, olha, o avô está ali, olha a estrelinha da avó. Mentira! Isso é mentira, nós estamos a passar uma mensagem errada aos nossos filhos. Não há avô nenhum lá nas estrelinhas, isso é tudo mentira. Se o avô foi crente, converteu-se e a senhora está no céu. Mas não está, aquela estrelinha não é o avô. A mensagem correta é, olha filho, aquelas estrelas, tudo isto, o nosso Deus criou isto. Assim como criou as flores, assim como criou os rios, assim como criou as montanhas. E aquelas estrelas é a criação de Deus. Deus fez aquelas estrelas todas e podemos explicar. E aí estamos a passar a mensagem correta. Isto é passar a mensagem correta aos nossos filhos. Há muitas maneiras de nós passarmos a mensagem.
Se nós de facto estivermos focados da maneira correta e se tivermos uma vida íntima com Deus, nós vamos ter, Deus vai nos dando a sabedoria de podermos ir ministrando aos nossos filhos a mensagem correta, porque muitas das vezes nós estamos a levar uma mensagem errada aos nossos filhos muito, muito pequeninos e passamos uma mensagem errada e, sem querer, vamos os desviando. E isso não é bom, irmãos. Nós lemos na Palavra de Deus que os nossos filhos têm que reconhecer em nós autoridade. Provérbios no capítulo 1, muito rapidamente, Provérbios no capítulo 1, e no versículo 8, nós lemos assim, Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Nós vemos uma diretriz muito assertiva em relação aos nossos filhos. O Senhor preocupado em que os nossos filhos percebam que é da nossa parte que eles têm que ouvir aquilo que é correto. Não são os outros, não é a escola lá fora. A escola ensina, mas quem educa somos nós. Quem dá a instrução somos nós. Não é a igreja ou domingo. Ajuda, sim, é uma boa ajuda, mas é diariamente na nossa vida. Quando nós lemos em Deuteronômio e nós vemos a preocupação aqui de Moisés dizer ao povo: intimarás aos teus filhos, ensinarás aos teus filhos, sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. Nós oramos com os nossos filhos. Eles são muito pequeninos. Nós lemos uma historinha. Há bíblias infantis muito com figuras muito práticas. Será que nós lemos uma historinha aos nossos pequeninos? Os nossos filhos, quando eles são muito pequeninos, eles absorvem tudo. A mente deles está limpa. E tudo aquilo aquilo é uma esponja autêntica. Tudo aquilo que nós dizemos, eles absorvem e guardam no seu coração. A palavra de Deus diz que nós devemos ter um coração limpo. E pela graça de Deus, uma criança tem um coração limpo. Então nós o que é que temos que fazer? Introduzir aquilo que é correto. Então já percebemos que os nossos filhos, muito pequeninos que sejam, nós conseguimos passar a mensagem. E essa mensagem tem que ser uma mensagem que eles possam se envolver nas coisas de Deus. Os nossos filhos nós temos que fazê-los perceber que existem limites. Não sei se vocês já perceberam, dentro dos limites existe sempre aquele conceito que é o princípio da colheita. Os nossos filhos têm que perceber isso. O princípio da colheita é aquilo que tu semeares, vais colher. E nós, como pais, temos a tendência, muitas das vezes, sermos nós a colher aquilo que os nossos filhos semeiam de mal. E nós vamos colher. E nós sofremos o agravo. Não. Esse princípio começa assim. Um dia a Esther vai roer lá em casa os CDs que a Raquel e o Lucas roíam os CDs todos lá em casa. E ele colhia aquilo que ele semeava. Eu tinha que o castigar. O castigo é bíblico. E nós temos que tomar atenção a isso. Nós temos que perceber, irmãos, que a palavra de Deus, o nosso Deus, tem um cuidado muito especial pelas crianças. E nós temos que perceber que nada, mas nada, acontece na nossa vida que não tenha depois uma consequência, boas ou más. Os nossos filhos têm que perceber isso na vida deles. Nós temos que fazer ver aos nossos filhos que nós estamos aqui para os ajudar, sim senhora, mas eles são responsáveis pelas suas atitudes. E isso é importante passarmos essa mensagem, irmãos. Nós temos que passar a mensagem a eles de que um dia eles vão ter que tomar uma decisão na vida deles. E a decisão que eles vão tomar vai ter consequências. Se eles aceitarem o Senhor Jesus Cristo na vida deles, é a maior decisão que eles podem ter na vida deles. Porque se antes nós vamos pondo coisas boas no seu caminho e vamos ensinando coisas boas no caminho deles, eles vão perceber que, eu não aceitando o Senhor, não aceitando aquilo que Deus me quer dar, isso vai haver uma consequência. Eu já tenho passado por algumas consequências, pensam eles. Então vai haver uma consequência má. Isto é preparar os nossos filhos. E isso não se vai desviar da vida deles. Eles, todas as vezes que vão caminhando e vão crescendo, eles vão se lembrar disso. Eles vão se lembrar destes ensinamentos.
Nós quando ensinamos um dia o David vai ensinar o filho dele a andar de bicicleta. Não sei se o David sabe andar de bicicleta, mas acho que sim. E um dia ele vai ensinar, eu digo isto porque eu conheço pessoas que não sabem andar de bicicleta, mas um dia ele vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta. E ele, ao ensinar o seu filho a andar de bicicleta, ele vai tentar com que o filho não caia, né? E é normal que assim seja, mas o filho vai dar os passos, ele é que vai pedalar. O David vai estar a parar. E o David pode dizer, olha filho, é assim que Deus faz connosco. Deus põe-nos o caminho e Ele está ali para nos ajudar, mas quem tem que pedalar somos nós. E é esta maneira correta que nós vamos ensinando e vamos educando os nossos filhos, que ainda muitas das vezes não têm entendimento para perceber grandes verdades bíblicas. Mas esta é a mensagem, este é o investimento que nós temos que fazer na nossa vida. E uma das coisas muito importantes, como nós já vimos, é nas pequeninas coisas mostrar a grandeza de Deus. Fazê-los perceber que existem limites, existem barreiras em que não podem ser ultrapassadas por eles. Nós não podemos pôr uma carga psicológica muito grande em cima dos nossos filhos. Há responsabilidades que somos nós como pais. E há outras que eles têm como filhos. Mas as nossas, nós vamos ser responsáveis por isso. Deus vai nos pedir responsabilidade pelos nossos filhos. Pela alma dos nossos filhos. O facto de nós não corrigirmos um filho pode os levar ao inferno. A palavra de Deus diz isso. Por nós não corrigirmos os nossos filhos, podemos levá-los ao inferno. E isso, que o Senhor nos ajude. Eles irão tomar as decisões deles. Mas que isso não possa pesar nas nossas consciências. Que o Senhor nos ajude em relação a isso. Uma das coisas muito importantes que nós temos que fazê-los perceber e, acima de tudo, tentar é envolvê-los na obra. Depois deles terem algum entendimento, depois deles perceberem as coisas, é envolvê-los na obra connosco. É nós podermos passar para os nossos filhos, de facto, que as coisas do nosso Deus são muito importantes e são uma prioridade na nossa vida. E isso é o nosso exemplo. Isso é nós falarmos aos nossos filhos sem dizer uma palavra. É com o nosso exemplo. Neste momento, irmãos, que exemplo é que eu tenho sido em relação à obra de Deus? E eu, quando falo à obra de Deus, eu não me refiro só aqui à igreja. É nós trazermos ou nos envolvermos aqui na igreja. A obra de Deus começa nas nossas casas. Como é que eu tenho passado a mensagem aos meus filhos, ainda muito pequeninos? Como é que eu tenho tratado a mãe deles? Como é que eu tenho tratado os seus irmãos? Como é que eu tenho tratado os avós? E uma palavra agora para os avós. Moisés fala nos avós, ele diz, fala aos filhos dos teus filhos. Então significa que os avós têm um peso muito importante. É importante que os pais deixem os filhos envolverem-se com os avós. E não ouçam barbaridades que são ditas na comunicação social e na televisão, como foi aí o indivíduo dizer que era não sei o quê, era um crime quase obrigar uma criança a dar um beijo ao avô. Os nossos filhos precisam ser educados. O meu filho precisa cumprimentar o avô, cumprimentar a avó e dar um beijo ao avô, dar um beijo à avó, dar um beijo aos mais velhos. É preciso, porque eles têm que ser ensinados. Eles precisam ser ensinados. Então, esta envolvência dos avós com os netos é muito importante, irmãos. Porque os avós têm que ensinar aos netos também os caminhos do nosso Deus. Tem que funcionar assim. Se não funcionar assim, nós estamos a agir ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, o exemplo da nossa vida é muito importante. Não podemos esquecer, irmãos, que investirmos nos nossos filhos começa muito cedo. A idade da Esther é fundamental. Ela reconhecer a autoridade na vida dela. São os pais que são a autoridade. Um dia ela vai reconhecer Deus como autoridade na vida dela. É preciso que ela reconheça que existem limites. É preciso que ela reconheça que o meu pai e a minha mãe são um exemplo para mim. É preciso sermos... A palavra de Deus diz-nos, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz que ele deve ser o exemplo dos fiéis. A palavra de Deus não diz, olha, tens que ser fiel. Tens que ser o exemplo dos fiéis. É muito importante, irmãos. E isso faz toda a diferença na nossa vida.
Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu não queria me alongar mais. Queria ler convosco no Salmo 119. No Salmo 119. No versículo, Salmo 119, o versículo 9, eu vou ler, do versículo 9 ao 11, e a palavra de Deus diz-nos assim: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E este é o segredo, irmãos. É nós passarmos esta mensagem, este trabalho de casa que é feito antes, prepara o caminho para que os nossos filhos um dia possam olhar para a palavra de Deus como algo precioso e que possam cravar nas tábuas do seu coração a palavra de Deus, porque é a palavra que dá sabedoria. Eu gostaria de terminar a mensagem e queria passar um pequeno vídeo que era para os irmãos podermos meditar e fica como remate final deste pequeno vídeo, e que pensemos nisto e que este seja um dos maiores investimentos, não é um dos maiores, é o maior investimento para este ano 2019, que seja de facto investirmos a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, muito pequeninos, mas é preciso fazer isso. Que o Senhor nos ajude. Vamos então ver e ouvir este pequeno vídeo. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not.